Corinthians faz 3-0 no Vasco, fora o show, hein? Porque tivemos 2 gols anulados, isso mesmo. Achei que ia anular até o terceiro, com um show de Memphis Depay na vitória do Corinthians contra o Vasco. Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Corinthians vence o Vasco por 3-0, deixa o seu like aqui. Num jogo em que o Coringão contou com o brilho de Memphis Depay. Memphis Depay foi o melhor jogador da partida. Ele realmente faz a diferença. E eu acredito que, se não fosse o Memphis Depay, a gente nem seria campeão paulista. Minha opinião, é um jogador que faz toda a diferença, tanto que aquele gol do Yuri Alberto, claro, muito mérito para o Yuri Alberto no primeiro jogo da final do Paulista contra o Palmeiras, mas o Memphis achou ali, né? Encontrou o Yuri Alberto, né, para ele fazer aquele gol. O Memphis, que já havia brilhado contra o Santos, deu assistência para o gol do Yuri Alberto ali na cobrança e na jogada de escanteio. Depois ele vem cortando da esquerda por dentro, recebe a falta para o Garro bater e na sequência sai o gol do Garro. Quer dizer, e hoje ele comanda a vitória do Corinthians. Até no jogo contra o Huracan, que estava todo mundo na nhaca e o Memphis andou em campo, o Memphis ainda quase marca um golaço de antes do meio do campo, né? Antes ali da linha que divide o campo, quase marca o gol que o Pelé não fez, o nosso querido Memphis Depay. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que nunca fale mal de Memphis Depay. É um jogador extremamente acima da média e hoje fez toda a diferença, tá? Toda a diferença. O Corinthians venceu por 3-0, teve 2 gols anulados e, infelizmente, o gol mais bonito do jogo foi anulado quando o Memphis gira o corpo, dá um drible bonito e toca ali por debaixo das pernas do goleiro, faz um golaço, né? Seria realmente ali um gol, né, muito bonito do Memphis, e o juiz acabou anulando, e eu achei que de forma ali extremamente tendenciosa, tá? É o termo que eu vou usar para não usar outro termo. Para mim, é um impedimento totalmente tendencioso. Sobre os gols anulados, tá? Teve o toque do Bidu, eu acho que esse daí dá para a gente entender, né? Mas apesar que foi bem duvidoso, né? E não importa se foi sem querer ou não, né? Sem querer também é falta. Só que o gol do Memphis, para mim, foi um gol muito mal anulado. Para mim, o Piton, ele dá, né? O movimento que ele faz é de quem queria pegar a bola. Então ali ele mata o impedimento. Não tem essa que a analista de arbitragem, né, da transmissão falou que a bola bateu nele, como se fosse um pimbolinha, bateu ali e sobrou. Não. Para mim, gol legal do Memphis, o Corinthians foi garfado, senão era 4-0. Ainda bem que ganhou de 3, não fez falta. E em relação ao Memphis, um monstro. Tecnicamente um monstro. É um cara que eu não vou... é um cara que eu sou longânimo em falar mal. Vocês sabem que quando perde, a gente sai fumaça do nariz, a gente critica, mas ele é absurdo de bom, velho. Passe de peito, gol girando,
né? Os jogadores, a defesa se assusta com ele. Ele abre marcação para o Yuri. Tem uma coisa que eu falo do Memphis há muito tempo. Os caras não vão seco nele porque tem medo de ser humilhados. Pô, todo mundo tem honra, meu irmão. Todo mundo tem esposa. Tem esposa. Se não tem esposa, tem mãe, tem pai. Entendeu? Tem filhos. Ninguém quer ser humilhado. O cara é jogador, mas ele é sujeito ao homem ali, velho. Então, há um respeito muito grande pelo Memphis. O Memphis, o cara não vai seco nele. E quando o cara não vai seco nele, sabe o que acontece? O cara dá espaço para ele. E quando o cara dá espaço para ele, ele deita, meu amigo. Ele deita numa enfiada de bola, entendeu? Então, o jogador diferente, ele impõe esse respeito. Ele abre espaço para o seu companheiro de ataque. A marcação não encurta tanto, a não ser que os caras forem muito bons, entendeu? Por exemplo, nível Europa, jogador muito. Se ele vai jogar contra. Por exemplo, para mim, o melhor volante que atua no futebol brasileiro hoje se chama Eric Pulgar. Eric Pulgar, né? Eric Pulgar, que é o chileno. Esse cara, tecnicamente, ele é bom. Então, normalmente, ele já vai entender o que o Memphis pode querer fazer. Entendeu? Mas são poucos volantes no futebol hoje, pessoas que atuam ali no setor do Memphis, no ataque, na defesa, que, cara, tem qualidade. São poucos que têm essa qualidade. Então, os caras respeitam demais, meu irmão. Entendeu? Então, os caras respeitam demais o Memphis. E aí, amigo, quando você não aperta a marcação nele, ele tem liberdade, ele destoa. Ele é realmente muito bom. Coronado foi escalado como titular. Será que a pressão? O Ramon, enfim, descobriu que o Coronado não joga vôlei, né? E coloca o Coronado no jogo, tá? Eu acho que a escalação correta. Coronado jogou bem? Não. Coronado fez um jogo comum, né? Acho que está voltando aos poucos. Aliás, ele me irritou bastante no primeiro tempo, caindo toda hora, parando o jogo toda hora. Isso me causou uma irritação. Eu vi que realmente ele voltou ali com o ombro enfaixado ali, né? Enfim, deve ter passado ali uma medicação, né? Realmente aconteceu algo naquele tombo que ele tomou lá na dividida pelo alto. Não sei se foi com o João Vitor, não lembro. Ele cai de mau jeito e machuca o ombro. Mas toda hora ele caía. E o pior de tudo, né? O Coronado estava querendo estragar o meu sábado, que estava me assustando. Né? Porque já não tem o Garro aí, o Garro deve ficar fora dos jogos do Corinthians por cerca de 7 jogos, né? Mais ou menos. E agora, o Coronado caía toda hora, falava, meu Deus, vamos perder outro meia, porque ele parece que é de vidro, né? O Coronado. Mas enfim, eu aprovo a escalação dele, eu acho que tem que tentar. O Coronado não fez um grande jogo hoje, não fez um grande jogo, mas também não foi enfim, um desastre. O Coronado fez um grande jogo hoje, repito, não fez, mas o Coronado o Coronado tem que continuar como titular. Não adianta a gente também ficar pedindo sequência para o Coronado e quando ele não joga bem uma partida, a gente também ficar falando, chega, esse cara não joga nada. Não, ele tem que ter uma sequência que todos tiveram. O Memphis, quando chegou no Corinthians, vocês não vão lembrar, o Memphis jogou mal o jogo contra o São Paulo, lembra em Brasília? Todo mundo achou que esse cara não joga bola, esse cara é um aposentado. Olha o que deu o Memphis. Então, o Memphis teve a sequência dele mesmo jogando ruim. Né? O Garro teve a sequência. Cara, inclusive os pernas de pau do time, como ministro da Educação e companhia, tiveram sequência. Então, para mim, independente se o Garro hoje fez um grande jogo ou não fez um grande jogo, tá? Aliás, ele jogou mal no meu modo de ver o Coronado, ele merece uma sequência. O Carrídio foi bem no primeiro tempo, cansado, jogou bem. Ele é monstro. E eu quero fazer aquele alerta para você que está chegando agora na audiência rotativa do canal Café do Setorista, tá? Eu acho que o Carrídio, por exemplo, eu nem... Assim, viajar cansa. Cansa, meu irmão. Tudo bem que os caras cansam, o avião, as pernas, entendeu? Às vezes tem que pôr uma meia elástica ali por causa de trombose, né? Vocês viram aí, teve jogador de São Paulo que teve trombose. Cara, o cara tá com um desgaste físico enorme. Eu, Samir Carvalho, não levaria o Carrídio para a Colômbia. O Ramon Dias é um perdido em administrar essa questão. O Ramon Dias é um perdido. Simplesmente ele poupou o Carrídio contra o Flamengo numa semifinal de Copa do Brasil. Ele poupou o Carrídio num jogo importante contra o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. Ele é péssimo em administrar. O Anchileri não era para ter ido para o jogo contra o Bahia.
Ele colocou o cara no segundo tempo. Ele é péssimo em administrar isso. Então, eu tô aqui avisando antes que aconteça. E vocês sabem, né? Tem um monte de gente que comenta e fala: caramba, o Samir avisa no início do ano. Pô, eu avisei na última rodada do Brasileiro que o Corinthians ia ser campeão paulista. Entendeu? Tá na cara. Que ia ser, não dá para cravar nunca, mas que era o grande favorito. E tem um monte de coisa que eu falo: ó, não vamos ser campeão disso, não vamos ganhar nada esse ano. Eu sempre falo e acontece. É experiência, eu só tô jogando com a experiência. Tá na cara que vai dar BO essa questão do Carrídio. Depois não digam que eu avisei. E lembra quando eu avisava do Renato Augusto? Ó, vai lesionar porque tá jogando no 4-3-3, tá jogando aberto na primeira linha da esquerda no 4-3-3. Tá muito longe da área, como se fosse um volante, ajudando o Fábio Santos ali. Ele vai lesionar. O Renato Augusto lesionava no jogo seguinte. Lembra que eu falava? Eu tô falando de experiência, de quem é um profissional que conhece jogadores, ex-jogadores, tem amizades, acompanha treinos, né, por muitos e muitos anos da minha vida. Pô, velho, eu tô avisando, o cara não tá legal. E outra, e também tem uma informação, tá? Ele tá desgastado fisicamente. Eu também tenho informação, não sou nenhum bobo aqui de estar comentando isso, sem saber do que eu tô falando. Se eu tô falando que o Antileri não tinha. Eu critiquei no pós-jogo contra o Bahia a entrada do Antileri, porque eu tinha informação. E deu no que deu, tá? Então, ouça o que eu tô falando. No ataque, o Yuri Alberto foi bem, fez gol, foi bem. O Yuri Alberto é isso, é vontade, raça, né? Eu acho que o Yuri Alberto, eu não vou chamar ele de burrinho, porque eu nunca trato ninguém assim de forma, sabe, depreciativa, né? Eu lembro que o Silvinho, por exemplo, eu não suportava o Silvinho, mas nunca o chamei de estagiário, tá? Que não era nem palavrão, mas eu achava muito deselegante. Eu não faço isso, mas o Yuri Alberto, falta sabedoria para ele. Ele se expõe demais. Por exemplo, você não vê o Memphis fazer jogada idiota. Porque o Memphis, de burro, ele não tem nada. O Memphis não se expõe. Teve alguns lances no jogo, você deve ter percebido também, que os cafezeiros a gente se identifica. Teve alguns lances que o Memphis poderia ter chutado de fora da área, mas ele não chutou. Porque ele viu que ia bater no zagueiro, porque ele viu que o corpo dele não estava bem posicionado para o chute. Ele podia cair, ele podia mandar uma bola na arquibancada. Isso para mim é jogador, meu irmão. Entendeu? O camisa 9 do Corinthians não pode fazer o que fez contra o América de Cali, não pode ficar tropeçando nas pernas, não pode chutar o vento no cruzamento. Sabe? Se você está correndo o risco de chutar o vento no cruzamento, domina ela. Eu acho que tem que ter uma conversa. Isso, Yuri é afobado, Samir Evandro. Tem que ter uma conversa, cara, porque ele é bom jogador. Não acho craque, não acho jogador de seleção, mas ele é bom jogador, entendeu? Ele é muito bom jogador. Não é que ele é bom, ele é muito bom porque ele tem a força física, ele ataca bem o espaço, ele sabe finalizar de esquerda e de direita. Só que você não vê, isso que eu tô falando para vocês, cara, isso é tremendo. Você não vê o Memphis protagonizar lances assim. Porque o Memphis sabe, pô, se eu chutar do jeito que eu tô aqui, vai ficar feio. Ele não faz feio, o Memphis quer fazer bonito. Ele não se arrisca para fazer feio. Entendeu? Ele não se arrisca. Então, é infantil ainda, o Yuri é novo, mas alguém tem que orientar, gente. Ele não é tão novinho assim, entendeu? Não é uma criancinha. Alguém tem que falar para ele, filho, não faz mais isso. Você não tá com o corpo bem posicionado para chutar? Não chuta, domina, toca de lado. Esse é o maior defeito do Yuri Alberto hoje. Essa afobação e essa falta de inteligência e sabedoria, né, para tomar as decisões no campo, tá? Que eu tô vendo que vocês estão comentando sobre o assunto aí, tamo junto. O Mateuzinho, para mim, fez uma boa partida. Voltou a atacar por dentro. Uma coisa que eu sinto falta no Mateuzinho, mas já sentia falta também com outros técnicos e com outros laterais, é a linha de fundo. Gente, o futebol brasileiro, presta atenção no que eu vou falar, isso é bem importante. O futebol brasileiro, ele ficou marcado positivamente por conta do overlap, que é o lateral indo no fundo. Você vai lembrar do Cafu, os mais antigos vão lembrar do Jorginho, os mais antigos ainda vão lembrar do Leandro, né? Os corintianos vão lembrar do Giba, em 90, né? Os corintianos vão lembrar do Fagner. Como o Fagner
entrava vertical ali, né, na linha de fundo, às vezes até chutando e marcando gols. O próprio Alessandro também era bastante agudo, né? É que o Alessandro ele me irritou tanto como dirigente que eu chego a não gostar dele como jogador. Eu não consigo mais separar. É um cara que me irritou demais como executivo de futebol. Ele destruiu o Corinthians como executivo. Enfim, o Índio também subia bastante. Edson Boaro, né? O Gama é mais antigo, vai lembrar do Edson Boaro. Enfim, eu sinto muita falta disso. Cara, o Abel Braga, o Abel Braga não, desculpa, o Abel Ferreira, ele se destacou no futebol brasileiro exatamente por fazer o que os brasileiros faziam na década de 80 e 90. Né? Marcos Rocha e Mike subindo toda hora, Piquerez, antes do Piquerez era aquele outro lateral lá, o Vinha, enfim. O Abel Ferreira, ele faz isso, tá? E isso faz falta. Eu acho que o Mateuzinho é um desperdício pela força física que ele tem, pela velocidade que ele tem, é um desperdício não usar o Mateuzinho atacando pelo fundo, né? Apesar dessa jogada por dentro dar certo, só que às vezes por dentro ele se enrola um pouco com a bola. E aí a gente fica mais na dependência do Carrillo de fazer o fundo, que é a jogada que tem, né? O Carrillo ataca o espaço, o Mateuzinho por dentro. Então, assim, para mim, anotem isso, tá, gente? É um desperdício. Se o Mateuzinho aparecesse toda hora no fundo, a gente ia ter muita jogada mesmo. E é uma coisa que é só treinar. Pô, tô falando para vocês de coração. Cara, pega ali essa jogada e treina. Mateuzinho, vai pro fundo. Para. Não, 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 não. Por que você cruzou? Você nem olhou para a área. Para. Você vai. Olha quem tá atrás de você. Cruza rasteiro para trás. Cruza rasteiro no segundo pau. Cruza alto. Cara, trabalhar isso com os laterais. Mas os treinadores não fazem mais isso hoje em dia. Para mim, o Corinthians poderia ter uma jogada muito boa com o Mateuzinho chegando com força, porque ele é tipo um Apodi, velho. O Mateuzinho, a força que ele tem, a velocidade que ele tem é de um Apodi. Você tem que aproveitar isso. Você tem que aproveitar isso, entendeu? E aí você já vai nos treinos corrigindo. Você vai corrigindo nos treinos a questão da dificuldade que ele tem no cruzamento. Você corrige isso. Que também ele não é nenhum perna de pau. Se você consegue, né, ajudar o cara ali. Então, assim, o Mateuzinho é um desperdício. Mas muito também por conta do técnico. Né? Os técnicos hoje em dia, eles querem jogar no estilo europeu, onde o lateral é um zagueiro. Tá? Isso aí a gente tem visto bastante no futebol brasileiro.